Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Este Novo Vídeo. Eu sou a Alessânia Afonso. Gente, hoje a minha intuição, não é de hoje na realidade, mas a minha intuição vem me dizendo para gravar um vídeo, para conversar com vocês sobre um assunto que é um pouco complexo, talvez, um pouco contraditório, essa é a palavra. E eu tenho resistido, mas hoje tudo bem, vou me render. Então, segura a onda aí comigo, vamos ver o que rola. Eu vou falar sobre um livro chamado em inglês You Only Fall in Love Three Times, que eu não encontrei a versão em português, mas se for traduzido, se tiver sido traduzido literalmente, quer dizer você só se apaixona 3 vezes. É da Kate Rose. E basicamente, interessante, uma curiosidade, eu resisti muito para ouvir esse livro. Eu ouvi no audiolivro, versão audiolivro. E a minha conta de audiolivros ficava me sugerindo esse livro comparado em função às minhas leituras anteriores, aos livros que eu ouvi anteriormente. E eu resisti tudo que eu pude, porque eu pensei assim, se esse livro me fizer acreditar que a gente só ama 3 vezes e eu já gastei as minhas 3 opções, as minhas 3 chances, eu não vou ficar muito feliz. Então não quero ouvir essa verdade, não estou pronta. Mas enfim, acabei me rendendo e ouvi o livro. E basicamente o que ela diz é que, claro, a gente pode se apaixonar diversas vezes, mas existem 3 tipos de amor. Eu não digo que eu concordo ou que eu discordo, eu só vou contar para vocês sobre o que trata o livro. Então, as 3 formas de amor que a Kate Rose classifica, enumera, discute no livro, são as seguintes. O amor de alma gêmea, que é mais ou menos não, que é geralmente aquela pessoa com que a gente se conecta, se apaixona na juventude, aquela pessoa que mora na mesma área que você, que tem o mesmo um background, como dizer, um estilo de vida parecido, os mesmos costumes, as mesmas mesmo estilo realmente de família, mesmo nível cultural, social. E essa pessoa é geralmente uma pessoa que você se conecta muito bem, é também o seu melhor amigo. Muito comumente, as pessoas acabam casando com essa pessoa que é o soulmate, que é a alma gêmea. Porque eles têm muita compatibilidade, eles são melhores amigos e dão a sorte de se conhecer. Eu sempre tive um pouco de inveja dessa gente que, sabe, acha o amor assim aos 19 anos, casa, tem filhos e parece que vive feliz para sempre. Enfim, mas não é sobre mim, né, gente? Não é terapia. Vamos lá. Voltando ao livro da Kate Rose. Então, geralmente esses são amores de alma gêmea, que a pessoa simplesmente tem aquela compatibilidade tranquila. E às vezes isso acontece mais tarde, sim, mas basicamente a alma gêmea se descreve, se caracteriza por isso, pela pessoa que tem a mesma maneira de pensar que você, que tem costumes parecidos, o mesmo âmbito social, e é um amor tranquilo. Geralmente as almas gêmeas são os pais do seu filho, né? O pai do seu filho, a mãe do seu filho ou filha. Mas almas gêmeas você pode ter mais de uma. Tipo, o seu melhor amigo pode ser sua alma gêmea, o seu filho, a sua mãe, o seu pai pode ser sua alma gêmea. É aquele tipo de pessoa que é muito parecida com você, que você tem uma sintonia, que vocês completam a frase um do outro, que vocês se entendem, que vocês têm aquela conexão, aquele amor tranquilo. Quando a conexão de alma gêmea, gente, tudo de acordo com a Kate Rose. Eu fiz outras leituras também, eu não li só esse livro, mas basicamente a questão das 3 vezes que a gente se apaixona é isso. Geralmente, o que eu ia falar mesmo? Quando o amor de alma gêmea, o relacionamento amoroso, que quando a pessoa tem como uma alma gêmea, no fundo, a pessoa sabe, as 2 pessoas sabem que elas não são
extremamente apaixonadas. Elas têm muito carinho, muita conexão, mas não é aquela paixão louca que você morre do coração, você tem aquele sexo maravilhoso, sabe? Caliente com a outra pessoa. É uma coisa, um amor tranquilo. Então, esse é um deles e geralmente é o primeiro tipo de amor. O segundo tipo de amor é o amor kármico. Esse, gente, é uma coisa assim, é fireworks, fogos de artifício. É uma pessoa que você tem uma conexão sexual incrível, que realmente te desperta assim o seu lado mais, o seu reptilian brain, o seu cérebro reptiliano, que é o cérebro instintivo, que você pensa assim em arrancar a roupa do outro. E a atração carnal, a atração física é extremamente forte. Porém, vocês não necessariamente compartilham os mesmos tipos de valores, vocês não necessariamente se admiram mutuamente, vocês têm uma paixão que é muito fogosa, muito instintiva, muito inexplicável, mas é também uma briga de egos, ou seja, é um amor com uma montanha russa, tem muitos altos e baixos, é uma briga de poder. Geralmente aquela pessoa, a outra pessoa está um pouco indisponível, talvez, e você quer forçar a situação, vocês têm aquelas brigas. Isso é bem característica do amor kármico. Paixão, né? Que não é amor verdadeiro. Desculpa estragar a purpurina. O amor kármico, a paixão kármica, é geralmente a relação que você tem com aquela pessoa, que vocês têm aquelas brigas imensas, homéricas, e aí se fecha a porta um na cara do outro, às vezes até a agressão física mesmo de tacar coisa um na cara do outro, tomara que não, né, gente, mas às vezes é bem assim, passional, essa é a palavra, e depois quando vocês fazem as pazes é um fogo só, aquela coisa louca, então você pensa assim, tô ardendo, né, tô transbordando de emoção. Mas é muito importante observar que o amor kármico é uma pessoa que, se você não tivesse essa atração física, esse desejo sexual louco, provavelmente não seria uma pessoa que você admiraria, que você respeitaria como ser humano, como na índole. Então, isso acontece muitas vezes quando a gente tá muito ligado no ego, a gente não tá ligado, a gente não tá conectado com a essência, a gente não tá trabalhando o nosso crescimento emocional, nosso crescimento espiritual. Então é uma paixão muito maluca, assim, que nos deixa muito desnorteados, a gente perde o norte mesmo, a gente perde a direção, a gente faz coisas que a gente não esperava que fosse fazer e quebra regras, mas a gente não consegue controlar. Porém, em algum determinado momento, dizem que a paixão dura 3 anos, né? Que depois, se continuar, depois que atinge aquele estágio de serenidade, aí que pode dizer que é amor. Mas, de um modo geral, o que a Kate Rose fala no livro é que a paixão kármica, ela é essa paixão explosiva e ela vem, na realidade, gente, pra gente aprender alguma coisa, pra gente, por exemplo, assim, ó, se... eu tenho eu sempre vou falar isso, eu já comentei em outros vídeos, não sou eu que tô falando agora, eu tô pegando emprestadas ideias da Kate Rose no livro, mas basicamente tem muito a ver com a maneira como nós fomos criados, os nossos traumas. Isso aí foi Freud, já falava, foi a pessoa que iniciou que começou a instigar, a sedimentar essa teoria do desenvolvimento, que na primeira infância, na fase oral, ou seja, dos 0 aos 3 anos, que é a fase mais importante, mais, como se diz, determinante no desenvolvimento da criança, a maneira como ela tem um relacionamento com os pais. Por exemplo, ela tem aquele pai que é muito ocupado, que não tem muito tempo para brincar com ela e tudo, então essa criança fica tentando chamar a atenção daquele pai o tempo inteiro. E aí, quando ela se comporta, quando ela é legal, quando ela faz as coisas certas, tira uma nota boa na escola, o pai elogia. Então, ela fica sempre tentando ganhar a atenção e o carinho daquele pai. Ou uma mãe que divide a atenção entre os outros irmãos, ou é uma mãe que está presente ali, mas não está
presente, não tem tempo de sentar no chão e conversar e fazer desenhos e tal. Que é, não que os nossos pais sejam maus, que eu não acredito que a maioria, não sou nem eu que não acredito, eu acho que a maioria dos psicanalistas, dos estudiosos da área da psicologia, acreditam que os pais, de um modo geral, a grande maioria, tem a intenção, sim, de fazer um bom trabalho, mas a gente sempre vem com as nossas próprias bagagens, as nossas próprias feridas da alma, então a gente comete erros, sim, óbvio, e isso vai gerar problemas depois na nossa vida adulta. Então tá tudo conectado, gente, não é pensar que a criança se cria ali e depois a idade adulta começa, os problemas dos relacionamentos começam quando a criança tá na puberdade, não, começa lá na primeira infância. Então a gente acaba se moldando, a gente se familiariza com o amor, se é essa a circunstância, que a gente tem que chamar atenção, que a gente tem que conquistar a atenção, o amor da outra pessoa. Então isso pode não ser o ideal, pode não ser o que talvez nós almejamos, ou a gente diz que almeja da boca para fora. Eu quero um amor, eu quero um homem que me ame, que me respeite, que seja carinhoso, que veja o lado bom em mim, mas isso às vezes é o meu consciente falando, mas eu acabo atraindo o que é familiar para mim. Então o que é familiar é aquele amor um pouco doloroso às vezes, que o pai não tá ali disponível o tempo inteiro. Então isso é que eu considero amor, isso é familiar. Então tô entendendo, gente, onde eu quero chegar? Claro que essa é uma pergunta retórica, né? Mas então essa questão do amor kármico é essa briga do ego. A gente se conecta, e kármico, gente, não quer dizer punitivo. As coisas kármicas que acontecem na nossa vida são estratégias, ferramentas do universo para nos ajudar, para nos direcionar ao caminho do crescimento espiritual. Então não é para nos punir, é para nos conectar com a nossa essência e para que a gente consiga crescer emocionalmente, espiritualmente e aprender alguma lição e melhorar e se curar das nossas feridas e melhorar espiritualmente. Então não veja kármico como punitivo. Kármico pode ser uma coisa que vem para te dar suporte também, que vem para te ensinar, que vem para te ajudar outras pessoas, para você poder ajudar outras pessoas, isso que eu quero dizer. Então, esse é o segundo amor, o amor kármico. O interessante é que o amor kármico, ele acaba. Eventualmente você tem aquela paixão louca, alucinada, mas depois de um tempo você simplesmente se desconecta. Eu não estava pensando em falar do meu amor kármico, mas eu tive um amor kármico muito enlouquecedor, que durou 5 anos, e eu tive um filho desse relacionamento, da minha paixão kármica. Mas quando acabou, gente, quando eu me desconectei, aprendi as lições e vi, meu Deus, parece que eu estava meio fora da casinha esse tempo inteiro. E de repente acabou o encantamento, morreu. Ele não morreu, o meu interesse que morreu. E eu nunca mais tive conexão com a pessoa, simplesmente a única coisa que nós tínhamos em comum era um filho. E eu sempre vejo, e isso é muito importante, gente, não culpe o outro, aprenda a lição, porque se você se atraiu para esse tipo de relacionamento, tem um porquê também. Você tá conectado naquela energia, não é o outro que te faz sofrer, é a vida que te traz a circunstância mais adequada para o seu crescimento. Então, não dispersa a energia, não gasta energia culpando o outro. Quanto antes você se conecta com o que você tem de ensinamento, de aprendizado na situação, melhor para você. O trabalho do outro é o do outro. Deixa ele lá seguindo o próprio caminho dele. Eu sei que nem sempre é fácil, a gente se sente melhor se sentindo, a gente fala em inglês getting off the hook, né? A gente não tem a responsabilidade. A culpa é do outro, então não tem nada que eu possa fazer, só tô aqui. Sou coitadinha de mim, ele que não é confiável, ele que faz isso ou faz aquilo. Então, não perca tempo com isso, porque você só pode ajeitar, melhorar o seu lado. O do outro é do outro para fazer, você não tem como salvar ninguém, né? O filósofo Nietzsche falava isso, a única pessoa que você pode salvar é você mesma. Então, concentra suas energias em salvar você mesma, ou mesmo. Então, o terceiro tipo de amor, esse que é o pegado, gente, esse aí é uma coisa séria. E foi por esse motivo que eu me interessei pelo livro. O terceiro é um termo que eu, até recentemente, há poucos anos,
eu nunca tinha ouvido falar, que é a chama gêmea. Em inglês não é... a gente fala alma gêmea é soulmate, alma companheira seria a tradução literal, tá? E a chama gêmea é a twin flame, é a chama gêmea mesmo. Deu para entender? Então, o que a gente chama em português de alma gêmea, em inglês seria soulmate, não é gêmea, o amigo, a alma amiga, a alma companheira. Eu achei interessante assim, porque no inglês, no português a gente não consegue ver bem a diferença. Então, o twin flame, a chama gêmea, é o seguinte, gente, é uma pessoa, eu fiquei assim, me caiu, como a gente diz no Rio Grande do Sul, me caiu os butiás do bolso. As pessoas mais antigas dizem isso no Rio Grande do Sul. Não é falar para os jovens, ninguém sabe o que significa. Mas quer dizer o seguinte, tipo, nossa, nunca imaginei isso, foi uma surpresa, um conceito que eu não imaginava. Então, quando eu aprendi essa questão da chama gêmea, me caiu os butiá do bolso, entre aspas, né, gente? E a Lola chorando aqui, como sempre. Então, o que quer dizer alma gêmea? A chama gêmea, desculpa. A chama gêmea é uma pessoa que você conhece em um momento que você está menos esperando, você não está procurando, você não está com as anteninhas ligadas para procurar romance, para procurar o amor. E é uma pessoa que você conhece em um lugar que você está fazendo um curso, que você está no trabalho, um lugar inesperado, e você tem uma interação, e no momento quando você tem aquela interação com essa pessoa, e isso eu li vários, não é só o livro da Kate Rose, eu li muitas coisas sobre a questão da chama gêmea, porque eu fiquei alucinada com esse conceito. É uma pessoa que você tem uma conexão instantânea, assim, que você conecta olho no olho e fica pensando, nossa, fico intrigada com essa pessoa. E tem uma energia muito grande, o seu coração dispara, você fica com muita vontade de saber mais e de se aproximar daquela pessoa. E é extremamente forte, é uma energia extremamente forte. E você, às vezes, não tem nada em comum com essa pessoa. Talvez você venha de outro país, de outra cidade, de outra cultura, de outra classe social. Inclusive, gente, pode ser inclusive pessoas do mesmo sexo, então relacionamentos homossexuais, ou inclusive para uma pessoa que não sabia que era homossexual se apaixonar por uma pessoa do mesmo sexo. Então é bem maluco a história da chama gêmea, mas é uma coisa assim que acontece e muito forte. E interessante que a chama gêmea você só tem uma. A alma gêmea você pode ter muitos, que é o amor calmo. O kármico, você pode ter muitos também, porque depende das lições que você tá querendo, você tem que aprender na vida, você fica atraindo mais amores kármicos. Mas a chama gêmea, você só tem uma. E talvez pode acontecer que você tenha um espaço imenso de idade, né, que uma pessoa encarnou em um tempo. Gente, isso não sou eu que tô dizendo, eu tô falando, compartilhando com vocês, baseado nas leituras que eu fiz sobre o assunto, porque eu fiquei muito intrigada com esse conceito da chama gêmea. Então, não me crucifiquem por falar na questão da reencarnação e tudo. Eu acredito nisso, mas eu respeito quem não acredite. Não é questão de crença, só tô... don't shoot the messenger, não mata o mensageiro. Eu só tô transmitindo a ideia aqui que eu aprendi. Então, a pessoa que você tem, você é a chama gêmea, às vezes tem uma diferença de idade muito grande, porque vocês não encarnaram na mesma época, às vezes tem uma incompatibilidade aparente muito grande, sabe? A pessoa tem um poder social muito diferente do seu, tem uma condição social, uma classe social, veio de outro país, às vezes tem inclusive uma barreira de língua, que aqui onde eu moro na Inglaterra é uma coisa muito comum, às vezes a gente se conecta com gente que não fala a mesma língua, né? No Brasil é mais raro isso, porque todo mundo fala português, a maioria das pessoas falam português, mas isso acontece sim. Só que a maioria das leituras que eu fiz, eu descobri que eu cheguei à conclusão, a partir das leituras que eu fiz, a gente só se conecta com a nossa chama gêmea durante essa encarnação, durante essa vida aqui na segunda dimensão, quando nós estamos em
um espaço na vida, um momento na nossa vida que nós estamos numa elevação, num estado espiritual de crescimento muito aguçado, que nós estamos em constante crescimento, gradativo crescimento. Ou seja, quando a gente está no amor kármico, a gente está levando na cabeça, a gente está crescendo com a dor, a gente está quebrando a cara, a gente está fazendo as coisas erradas, entre aspas, botando os pés pelas mãos, fazendo coisas que, tipo, gente, quando eu lembro das brigas que eu tinha com o meu ex, que era minha paixão kármica, eu fico pensando, nossa, não era nada classe, nada classe. Coisas que eu acho que hoje em dia eu não faria. Espero, né? Mas a gente acaba se perdendo na poeira. A questão da chama gêmea é um amor muito mais evoluído. A gente tem uma conexão incrível com aquela pessoa. Sexual, sim, mas é uma conexão também de alma, de filosofia, de espírito. É muito forte, é muito forte. Aí, gente, só que tem um problema. Existe uma dinâmica, existem vários aspectos, várias fases desse contato, desse relacionamento com a chama gêmea. Uma delas é quando você se conhece, tem essa conexão, e aí vocês acabam, um acaba atraindo o outro. Às vezes acontece das duas pessoas, das duas chamas estarem em relacionamentos, e aí tem a questão moral também, mesmo que a pessoa seja idônea, respeitosa, tudo, às vezes a atração é tão imensa que elas não conseguem, elas têm que se manter em contato. E depois acaba acontecendo várias coisas assim. Em algum momento, existe uma dinâmica chamada o chaser e new runner, que é o que persegue, o perseguidor e o que corre. Eu não sei como isso está traduzido na literatura em português, mas em inglês é o the chaser and the runner. O chaser é a pessoa que está correndo atrás e o runner é o que está saindo, saiu correndo. Então, existe essa dinâmica porque o runner, a pessoa que tá correndo, que tá saindo fora, ela acaba achando que é muita coisa para a cabeça dela, ela não consegue assimilar aquela avalanche de sentimentos. Geralmente é o homem ou a pessoa que tá mais conectada com o masculino. No caso, por exemplo, se é um casal gay, homossexual, um tem mais a energia masculina. Então, geralmente, a pessoa que é o runner, que vai sair fora, que não vai aguentar a avalanche de emoção, é a que tá mais conectada com o masculino. A Lola com o osso dela aqui, gente, perdão. E aí o runner começa a correr atrás do outro e querendo forçar a barra. Aí se a pessoa que corre atrás descobre esse conceito de chama gêmea, pensa assim, mas eu sou sua chama gêmea, a gente nasceu um pro outro, nós somos destinados um pro outro. Aí o outro não vai entender e ele vai correr cada vez mais. Ou seja, gente, esse processo, de acordo com a literatura que eu acessei, é uma coisa que você tem que ter muita paciência. Às vezes leva anos para as pessoas se conectarem e às vezes não se conectam nunca. Mas muitas mudanças extremamente significativas acontecem a partir da conexão de chamas gêmeas. A pessoa começa a questionar os seus valores, a questionar o relacionamento que ela está, se ela já está num relacionamento, a questionar o seu tipo de trabalho, o seu estilo de vida, e muitas mudanças começam a acontecer que aparentemente são completamente desconectados com o fato de você ter conhecido a sua chama gêmea, porque você não sabe que está conectado. Mas você começa a repensar. Então, quando você encontra a sua chama gêmea, você está geralmente em um momento de extrema reflexão e de crescimento pessoal. E aí você se conecta com a energia do universo, com o seu eu superior, e você se conecta. E você acaba conhecendo e atraindo a sua chama gêmea. Como eu disse, gente, nem sempre isso vai acontecer nessa vida. Mas se você não encontrou a sua chama gêmea ainda, o caminho é estar desapegado e trabalhar no seu crescimento espiritual e emocional. Se você já encontrou, e vamos supor, se você já encontrou essa chama gêmea, nossa, eu conheci essa pessoa e tem tudo a ver com o que eu tô falando, né? Com o que você tá falando, eu tô falando. Aí, gente, você tem que se perguntar o seguinte, será que é a chama gêmea mesmo? Será que não é um kármico? Será que você admira essa pessoa nos valores dela? Ou essa pessoa te maltrata, bate a porta na sua cara, te ignora
porque ela não tá nem aí pros seus sentimentos. Então, preste muita atenção, porque a chama gêmea, ela não vai fazer você sofrer intencionalmente. Ela talvez faça você sofrer, a circunstância que vai fazer você sofrer, não a pessoa intencionalmente, porque ela talvez não esteja pronta. E o segredo, gente, para que as chamas gêmeas se conectem, realmente fiquem juntas, é o desapego. Não é fácil, não é fácil, porque assim, ó, no caso do chaser, né, a pessoa que tá correndo atrás, enquanto ela quer forçar o outro a ver o que o outro talvez ainda não tá vendo, é um conceito muito doido, gente, por isso que eu tava resistindo em compartilhar com vocês, porque é muita informação. Quando eu comecei a aprender isso, eu fiquei, nossa, não sei se eu tô pronta para tanta informação, mas foram peças de um quebra-cabeça que acontecia na minha vida, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que, nossa, explicou muita coisa. Mas a única maneira de mudar a dinâmica, vamos supor que você conheceu essa chama gêmea, você tem essa conexão incrível com essa outra pessoa e a outra pessoa tá correndo léguas de você. Lola, colabora, Lola. Então, o único jeito, gente, e isso é muito profundo e muito difícil de fazer, mas é extremamente necessário, é desapegando. É quando você cuida da sua vida, da sua energia, do seu profissional, do seu crescimento pessoal. E isso, na realidade, vale para qualquer tipo de relacionamento. Sabe? Quando você está no relacionamento kármico, você começa a cuidar de si, se preocupar com a sua evolução, o seu crescimento, o que vai acontecer, você vai acabar se desconectando daquele relacionamento kármico, porque você aprendeu a lição e vai fazer um upgrade, né? Vai dar um passo para frente. Só que com a chama gêmea, não. Você vai, a chama gêmea, ela vai te desafiar instintivamente, inconscientemente, ela vai te desafiar a crescer e você também vai desafiá-lo a crescer. Gente, eu falo como do ponto de vista da mulher porque eu sou mulher, tá? Não é nenhuma desclassificação, assim, preferência de gênero. É porque eu sou mulher, então eu falo assim, mas não é que é o homem ou a mulher. E, inclusive, isso serve também para casais homossexuais, como eu falei antes. Então, gente, e quando a gente diz assim, ai, tá bom, pode ir, não quero mais, você segue a sua vida, vou me desapegar, vou conhecer outra pessoa. E isso tem que ser do coração, porque quando a gente fala só da boca para fora também não funciona. Então, a gente só realmente atrai a nossa chama gêmea e a gente fica num ponto que a gente pode começar a trabalhar nesse relacionamento no momento que a gente não tem expectativa, que a gente não fica preso às regras da sociedade. O relacionamento entre chamas gêmeas não segue regras prescritivas da sociedade. Vai ser uma coisa completamente diferente, as outras pessoas não vão entender. Agora, gente, por que eu resisti tanto em conversar sobre isso com vocês? Porque a gente pode perder ou gastar, investir. Investir é melhor do que perder ou gastar. Anos da nossa vida querendo, obcecando por aquela pessoa. Só que tem 7 bilhões de pessoas no mundo. E se o outro não estiver aberto, gente, não há absolutamente nada que vá fazer você convencê-lo. Mesmo que no seu coração você tenha certeza que o fulaninho é sua chama gêmea. Mas não adianta. Então, gente, tem outros com potencial de serem teus companheiros, ser teu companheiro e te fazer muito feliz. Não que o outro tenha que te fazer feliz, né, gente? É a gente que se faz feliz. Mas tem outras possibilidades. E é só quando a gente, como eu disse, desapega mesmo que acontece. Então, eu acho que esse conceito e essa crença de chama gêmea é perigosa. Preste atenção nisso, que eu acho isso de extrema importância. É um campo minado porque isso justifica a codependência, a adição. A adição fala assim em português. Quando a gente tem um comportamento aditivo, a gente tá obcecado por alguma coisa. Da mesma forma como a gente tem personalidade aditiva, agora eu tô confusa se é assim mesmo que se fala, sobre a gente quer comprar tudo que a gente não, muitas vezes a gente é uma sociedade, nós somos uma sociedade aditiva. Agora eu tô na dúvida. Então, como eu estava dizendo antes de ter esse branco com a questão do vocabulário de adição,
A questão da gente valorizar, da gente se identificar profundamente com esse tipo de relacionamento, sim, essa pessoa tal é a minha chama gêmea, portanto, eu quero fazê-lo entender e voltar para ficar comigo e tal. Isso justifica a codependência, a adição, o vício que a gente desenvolve por aquela pessoa, porque na realidade a gente acaba atraindo, como eu falei anteriormente, não o que necessariamente é bom pra gente, o que pode nos fazer feliz, mas o que é familiar. E muitas vezes o familiar, muito frequentemente, é a pessoa que não está disponível emocionalmente. Então a gente fica viciado naquela sensação de poder, de tensão, de conquista. E isso é muito perigoso, isso pode comprometer anos das nossas vidas. Então é muito importante, às vezes, a gente fazer essa reflexão, dar um passo para trás, se melhorar, entender qual é a verdadeira raiz da nossa emoção, do nosso sofrimento e se curar. Porque a gente não consegue ter relacionamentos saudáveis enquanto a gente não visualizar, a gente não olhar para dentro e a gente não se curar das feridas da nossa alma, das feridas da nossa infância, da nossa psique. Então, gente, o meu convite é que vocês façam esse estudo, pesquisem mais sobre o assunto. Outra coisa também, aqui na Inglaterra, e eu acredito que em todo o mundo, tem um site, tem uma sociedade que é similar aos Alcoólicos Anônimos. Pode parecer um choque, mas seja aberto, tenha uma cabeça aberta para experimentar e para investigar. Talvez isso possa ajudar você. Tente não ter preconceito em relação a isso. Mas é um grupo como os Alcoólicos Anônimos, é a mesma estrutura de trabalho, de funcionamento, que se chama, em inglês é Sex and Love Addiction, SLA, Anonymous, Sex and Love Addiction Anonymous. E em português eu tive que olhar aqui agora, e tem também no Brasil, em vários lugares, que se chama DASA, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. Então, gente, eu vou colocar o link aqui embaixo desse vídeo para vocês acessarem e permita-se pesquisar mais, não caia assim obcecadamente em alguma conclusão e querendo forçar outra pessoa que talvez não esteja pronta. Então, mesmo que talvez você não vá ficar, eu sei que é uma notícia uma pílula muito grande de engolir, mas talvez a sua chama gêmea não está destinado para você e talvez vocês não acabem ficando juntos nessa vida. Mas o que essa relação, o que essa experiência veio te trazer como ensinamento? E quanto antes você aprender, primeiramente a lição do desapego, que é imensa, não é fácil quando a gente pensa que a gente tem essa conexão incrível com alguém, se desapegar não é fácil, mas o porquê que isso é tão necessário, por que a gente tem que se permitir ter esse olhar cuidadoso e carinhoso para dentro da gente mesma. Então, eu vou deixar o link aqui, dê uma pesquisada no site do DASA, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, e, gente, são grupos anônimos que as pessoas se ajudam, conversam, você vai ouvir histórias sobre muitas coisas. Faça a sua pesquisa, entre no site, faça a sua pesquisa, vê se há grupos, reuniões na sua cidade, se for o caso, e busque ajuda. Outra opção também é a terapia convencional, terapia de hipnotismo, qualquer terapia, gente. Descubra, investigue, experiencie, tente encontrar o que funciona para você. E outra, a questão do aprendizado, gente, tem esse vídeo aqui que eu tô contribuindo, como se diz, compartilhando esse assunto que eu pesquisei bastante, eu venho estudando já há algum tempo, mas há muitas outras coisas, então permita-se, pesquise mais e reúna mais informações. Tá? E libere o outro, porque lembra, gente, olha, o passarinho com a gaiola, com a portinha aberta ali, ele volta. Quanto mais a gente tenta aprender, pior é. Então, deixa livre. Amo a liberdade, por isso deixo livre as coisas e as pessoas que amam. Se retornarem é porque as conquistei, se não é porque nunca as tive. Eu recitava isso quando eu era criança tanto, mas eu nunca, até bem pouco tempo que eu fui aprender na carne mesmo, e no espírito, não só na carne, o verdadeiro significado dessas palavras. Gente, é um vídeo longo, mas é um assunto denso, e como eu disse, a minha intuição estava me incomodando para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem suas sugestões, compartilhem e, por favor, se inscreva no canal para você receber outros vídeos também.
Muito obrigada, até a próxima!